nós vamos ter a participação do professor de filosofia, o André Assi Barreto, aqui no programa. Aliás, ele já participou em outras oportunidades do programa Fala Que Eu Te Escuto e volta hoje. André, boa noite. Bom dia, pastor, tudo bem? É um prazer estar aqui no Fala Que Eu Te Escuto novamente, é um prazer voltar, eu já estive aqui e hoje eu quero falar um pouco aí sobre o tema proposto, que são as medidas tomadas com relação ao coronavírus, e eu quero fazer aqui uma primeira distinção que eu julgo essencial para se avaliar essa questão e que não está sendo feita no meu ponto de vista. Então nós temos duas coisas, nós temos os dados brutos, os fatos, que são o quê? A gente está diante de uma situação que é colocada por um vírus, que tem um nível de contágio elevado para o padrão de outros vírus que nós temos aí à disposição, cuja letalidade é baixa, mas a gravidade ela é considerável devido justamente a ele ser mais contagioso que outros vírus. Então nós temos isso, é um primeiro dado, é um dado bruto, é um fato, isso está posto. Coisas que não estão postas e são dessa seara também. O vírus surgiu naturalmente, ou ele é um produto laboratorial que escapou. Isso ainda existe alguma controvérsia. Existem bons pontos de vista, mas existe alguma controvérsia. Então, o que nós temos no primeiro momento? Os fatos científicos a respeito da situação. Nós temos um tipo de problema que é um vírus, que tem uma série de características que conduz a alguns outros problemas. O que eu tenho visto, e eu acho extremamente problemático, as pessoas elas têm misturado, né, elas têm conflacionado os fatos científicos sobre o vírus com medidas outras políticas, de políticas públicas, sociais, econômicas, etc., etc., que não decorrem desses fatos científicos. Né? Então eu vejo muita gente querendo usufruir da aura de prestígio que a ciência tem, e socialmente a ciência tem muito prestígio, mas a gente precisa separar aí o que é científico do que não é. O que é científico do que é medida econômica, de política pública, de economia, que tem que ser decidida, que tem que ser tomada, levando-se em consideração não a opinião de cientistas, mas a opinião de políticos, economistas, sociólogos e por aí afora. Né? Essas outras esferas precisam ser analisadas pelos seus outros especialistas. E a gente não pode misturar as duas coisas. Algo que tem sido feito e é extremamente prejudicial para esse contexto que nós estamos vivendo é essa mistura. E quando a gente parte para o elemento político desse problema, eu tenho usado um ditado popular, uma expressão popular para ilustrar essa questão, que é o seguinte: sabem aquela expressão que diz a gente não pode perder o cavalo selado que passa na nossa frente? Então nós temos o aspecto científico e o aspecto político. Há pessoas, há grupos de interesse com seus respectivos interesses que estão encarando o coronavírus, né, essa questão, como o cavalo selado perfeito que está passando na frente deles para adotar certos tipos de medida, certos tipos de políticas econômicas, sociais, públicas, etc., que não têm relação com a discussão científica. Então, se o sequenciamento genético do coronavírus foi feito ou deixou de ser feito, isso não tem reflexo nenhum no que diz respeito a uma medida de isolamento, uma medida de lockdown, uma medida econômica, etc, etc. Mas tem certas pessoas que estão vendo nisso a oportunidade perfeita, o cavalo selado mais adequado, para implementar essas suas ideias políticas, sociais e econômicas. E esse tem sido o grande problema desde então. E mesmo um ano depois, com tudo que se conheceu, porque no início a coisa era desconhecida, né, de fato, mas muito se conheceu desde então, e a gente continua com esse mesmo problema. As pessoas estão conflacionando medidas científicas com medidas políticas e econômicas. A gente está vendo isso, por exemplo, com medidas autoritárias tomadas por alguns governos estaduais. E existe uma frase de um pensador que diz o seguinte: não existe medida mais longa que uma medida provisória do governo. Então, muitas dessas medidas que estão sendo tomadas, elas têm essa aura de provisória, mas elas vão ficar de uma forma ou de outra. O nível de controle social aumentou muito e é absolutamente ilusório achar que essas coisas irão passar. Essas coisas elas não irão passar, elas continuarão, elas podem ser levemente alteradas, levemente reduzidas, mas o que elas vieram
vieram para ficar, tal como foi, por exemplo, no caso do 11 de setembro, né? A segurança mundial, as medidas tomadas, elas mudaram em definitivo após o 11 de setembro. Algumas foram vendidas como provisórias, né? Espionagem, por exemplo, sobre os cidadãos, e obviamente que naquele momento alegou-se que elas eram provisórias, elas tinham o pretexto justo do combate ao terror, mas elas acabaram ficando e sendo usadas para outros fins. E nós estamos diante de uma situação que se enquadra exatamente nesse problema. Tá? Então aqui não cabe a nós ficar dizendo aqui quem é esse grupo, quais são esses interesses. Essa é uma discussão maior, um pouco mais longa, que exigiria um tempo um pouco maior, mas o fato é que, e qualquer um é livre para observar e confirmar isso com a sua observação e racionalidade. Algumas pessoas estão usando o pretexto de um vírus que é real e que existem certos fatos científicos a respeito dele para implementar uma certa agenda política que talvez as pessoas não queiram, mas dada a oportunidade, é uma chance de fazer essas medidas vingarem sem que as pessoas contestem, porque aparentemente elas estão aí vestidas de proteção, de medidas sanitárias, etc, etc. Então a gente está diante de uma situação muito problemática, onde nós temos um avanço do autoritarismo devido a uma politização indevida, naturalmente, uma politização indevida de uma doença, o que é altamente prejudicial a todos, depõe contra as boas medidas e os bons serviços de combate, né? Algo precisa ser feito, a gente pode com certeza discutir o que pode ser feito, em que medida pode ser feito, a funcionalidade do lockdown, por exemplo, tudo isso pode ser discutido, mas politizar um problema real com dados verídicos em que a gente pode se basear, não pode fazer nada senão prejudicar o verdadeiro e bom combate desse problema, e o mesmo se aplica a qualquer outro problema. Então eu acredito que esse é o quadro que nós estamos diante. Nós estamos diante de um quadro de profunda politização de um problema que é real. As pessoas estão misturando estações para vender uma certa agenda sob pretexto de proteção sanitária. Agradeço a participação, foi um prazer, estou à disposição. Um forte abraço.